Quando a gente fala em distopia, que é o contrário de utopia, imediatamente vem à mente, né, alguns romances distópicos que são clássicos, né, como 1984, Fahrenheit 451, O Conto da Aia, mas talvez o mais famoso de todos seja esse aqui, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, foi publicado pela primeira vez em 1932. Essa aqui é uma edição nova, eu comprei recentemente essa edição da editora Biblioteca Azul, e ela é muito bonita, ela é capa dura, porque o meu exemplar antigo, de tanto ler, de tanto emprestar para as pessoas, né, ele desmontou inteirinho. Então eu optei por esse, ele traz um bom texto no final, que é um texto do Samir Machado, né? E esse texto conta um pouco como foi a publicação de Admirável Mundo Novo no Brasil e a passagem do escritor, do próprio Aldous Huxley, pelo nosso país em 1958. Além disso, no final, você vai encontrar também algumas capas, né, do romance, né, de outras edições. Eles sempre fazem uma edição bem cuidada, então eu resolvi comprar uma nova edição. Como é a primeira vez que a gente fala da obra do Huxley aqui no canal, vamos começar, como eu sempre faço, conhecendo um pouco mais pelo menos, né, da vida do escritor, já que eu sempre defendo que a biografia do escritor sempre tem influência sobre a obra. Pode ser uma influência maior, uma influência menor, mas ela sempre aparece em algum momento. E eu acho importante que você também assista ao vídeo anterior a esse, que eu falo de romances distópicos de forma geral. Vou deixar o link na descrição. Acho que a gente vai formando um retrato sobre esse gênero da literatura. Você já me conhece? Se não me conhece, eu sou Miriam Bevilacqua, professora de literatura, escritora, e você está no Biblium, que é o meu canal. Se você gostar do vídeo, deixa seu like, comente, se inscreva no canal. Tudo isso é muito importante para qualquer canal, mas principalmente num canal de literatura. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Huxley. O Huxley, ele nasceu na Inglaterra em 1894 e ele vinha de uma família boa, de posses, uma família de intelectuais. Ele escreveu vários romances, ensaios, artigos. E depois ele ainda se muda para os Estados Unidos e ele vai escrever muitos roteiros de cinema para Hollywood. Então ele é um autor bem diverso. Ele vai ser várias vezes indicado para o Nobel de Literatura, mas nunca ganhou o prêmio máximo da academia. Eu acho que tem um certo preconceito da academia, essa é a minha opinião, com aqueles que escrevem roteiro para Hollywood. Nos anos 20, o escritor morou na Itália, à época do regime fascista do Mussolini, e eu acredito que essa influência aparece em seus livros e ensaios que tratam do autoritarismo, como o próprio livro de hoje, Admirável Mundo Novo. Então, esse estado totalitário que ali estava começando a surgir, a pipocar no mundo. Aldous Huxley, ele estudou literatura inglesa e ele foi professor no tradicional colégio Eton, onde ele deu aula, e claramente ele acabou por influenciar um aluno seu, que vai ser o George Orwell, que é o autor do famoso 1984, que é outro nome conhecido da literatura distópica. Eu já falei sobre essa influência e da relação entre eles no vídeo de 1984. Vou deixar o link na descrição, achei interessante você conhecer.
Então eu disse que Admirável Mundo Novo foi publicada em 1932, entre as duas grandes guerras. E era então esse momento que, além dos estados totalitários estarem ganhando força, é um momento que a tecnologia começava a marcar presença fortemente e que a industrialização continuava seu avanço, entrando numa segunda fase, que é o que a gente chama de Segunda Revolução Industrial. Nessa época aconteceu a racionalização do trabalho, o chamado Fordismo. E esse fato é muito importante para entender o romance de hoje. O Fordismo foi criado por Henry Ford nos Estados Unidos para aumentar a produção da sua fábrica de automóveis, a Ford, né? Dos seus, lá em 1913. Mas depois que ele implantou ali na sua fábrica, o Fordismo se espalhou e acabou sendo copiado no mundo todo. Era o que o Fordismo? Era a produção em massa de produtos, né, com a introdução da linha de montagem e o operário sendo apenas uma parte desta engrenagem, né, fazendo um trabalho repetitivo, porque aí ele ganhava tempo e ganhava dinheiro, né? Quanto produzindo em menos tempo, o objeto sai mais barato e ele pode ganhar mais dinheiro. A história de Admirável Mundo Novo se passa, como vários romances distópicos, em um futuro distante. Só que os anos nesse futuro do livro não são mais contados da maneira como nós conhecemos hoje, antes de Cristo e depois de Cristo. O romance é ambientado no ano de 632 DF, sendo que DF significa depois de Ford, ou seja, é uma alusão a Henry Ford, né? É uma alusão que critica, pois coloca Ford como um novo Cristo, né? Uma ironia ali. Em nosso calendário seria correspondente ao ano de 2540. O romance começa em uma Londres futurista, exatamente no prédio de incubadora e condicionamento, e onde já se vê o lema do Estado mundial. Qual é esse lema? Comunidade, identidade, estabilidade. Guardem isso: comunidade, identidade, estabilidade. Então, a gente já fica sabendo logo no início que existe um Estado que engloba o mundo todo, né? O escritor também já nos mostra, logo no começo, um ambiente sombrio, quando ele diz que o prédio era cinzento e troncudo e que, apesar de ser verão lá fora, né, lá dentro fazia um frio invernal, uma frieza invernal, que havia um brilho desolador na porcelana do laboratório e que a luz que ele via ali estava congelada, morta, um fantasma. Então, nada nesse começo nos remete a um ambiente acolhedor, né? Já é um ambiente, muito pelo contrário, um ambiente sombrio, um ambiente que não nos agrada. E nesse momento que o livro começa, o diretor das incubadoras e condicionamento, que é aquele prédio ali, está mostrando o prédio e as instalações para um grupo de alunos e explicando, né, como é que cada departamento ali funciona. Ele explica também como os óvulos eram fertilizados. Claro, esse recurso é um recurso literário que serve para explicar aos alunos, mas serve também para explicar a nós, leitores. Então, o diretor conta que naquele lugar, naquele tempo, nenhum óvulo com defeito era aproveitado. E o processo ainda fazia com que apenas um óvulo gerasse 96
seres humanos. Então eles tinham chegado num momento tal de avanço que gerava 96. Havia então uma linha de montagem para seres humanos. Por isso que eu falei que é importante entender o contexto do Fordismo. Além disso, os seres humanos eram divididos em alfas e betas, que ficavam mais tempo nas incubadoras, ao passo que gamas, deltas e épsilons eram retirados antes. E com isso, por que era feita essa divisão nessas castas, né? Porque aí o sistema gerava classes de indivíduos diferentes e com cada uma com uma função. Então, os alfas e os betas faziam um serviço mais intelectualizado, mais importante, um serviço de gestão, e os outros, os gamas e os deltas, ali um trabalho intermediário, mais simples, e por fim os épsilons, uns trabalhos braçais que normalmente numa sociedade comum as pessoas não gostam de fazer. E para que ninguém, no futuro questionasse, depois que esses indivíduos crescessem, então questionasse essa divisão na vida adulta deles, havia ainda o condicionamento que todos passavam desde o nascimento, desde bebês. Então eles eram condicionados a ser daquela casta, a ser daquela classe e gostar daquela classe. Então, era como se cada um achasse que o seu papel naquela sociedade era importante e tal. Então, era um trabalho duplo, de condicionamento para evitar problemas futuros. O diretor, então, mostra o berçário e as salas de condicionamento, que ele chama-se condicionamento neopavloviano. E aqui o autor está fazendo menção ao famoso cientista russo, que é o Ivan Pavlov, que tinha feito uma pesquisa com cães nos anos 20 e criado a teoria de condicionamento clássico, que você faz sempre a mesma coisa, o cão acaba por responder do mesmo modo. Então perceba que, apesar de ser uma ficção, o Aldous Huxley vai trazendo a realidade do seu tempo para o romance. E ele vai, então, fazendo essa crítica, vai fazendo essa ironia dessa sociedade distópica. Nessa sociedade não há família, nem pai e nem mãe. E a gente sabe ali pelos alunos que quando essas palavras são pronunciadas é uma espécie de palavrão. Tudo e todos são controlados pelo Estado mundial, que, é claro, é um Estado totalitário que não dá liberdade ao indivíduo para que ele possa escolher o seu destino. E cada indivíduo, então, é uma peça da engrenagem e ele tem que cumprir o seu papel para que a produção seja perfeita. Então, para que a sociedade seja perfeita. Já que eles acham que ela é perfeita, já que ela não tem doença, ela não tem guerra, elas não têm problemas comportamentais. Tá? E onde existe inclusive uma droga chamada soma que os indivíduos tomam para fugir da realidade. Vamos lá. Nesse ambiente que parece tudo perfeito, o nosso personagem protagonista, chamado Bernard Max, ele é diferente. Ele não tem as estaturas dos alfas, apesar de ser um alfa, e nem é encorpado como um alfa. Então, deve ter tido algum problema lá, que eles não sabem qual foi, na hora de manipulação do seu óvulo, que ele cresceu com essa diferença. E ser diferente num mundo em que todo mundo é igual, causava um grande problema para o personagem, Nesse tempo, era um tempo que não havia literatura, os livros tinham sido todos, sumiram. E o Huxley ele vai trazer a obra de Shakespeare em alguns momentos e preste atenção como isso é importante, Como esse contraponto é feito, como se a obra do Shakespeare fosse um antídoto, principalmente numa época que não há amor. Toda fêmea cruzava com todo macho, era sexualmente, era uma coisa livre, mas sem nenhum envolvimento
afetivo. Um dia, o Bernard resolve conhecer uma das reservas selvagens, que era o nome das comunidades isoladas que existiam, porque logo quando foi criado o Estado Novo, algumas pessoas, obviamente, se rebelaram e não quiseram aderir a essa nova civilização, e eles ficaram vivendo, então, em comunidades isoladas. Essas pessoas eram consideradas atrasadas, praticamente selvagens. E por isso mesmo, então, elas eram confinadas, elas não podiam ir livremente para a civilização e nem os civilizados poderiam ir sem autorização para essas reservas. E as reservas selvagens, elas são visitadas como talvez a gente hoje fosse visitar um parque de animais, né? Quem tinha autorização ia lá, era uma visita controlada, né? Essa visita que o Bernard faz muda completamente o rumo da história, mas eu não vou contar o que acontece para não dar mais spoiler. Você tem de ler o livro, eu peço para que você leia, mas eu peço para que quando você for ler, você preste atenção aos detalhes, né? Como eu disse antes, o Huxley vai trazendo muita coisa da realidade para a ficção. E ele vai fazendo esse paralelo de uma forma muito sutil, né? Tem um momento, vou dar um exemplo, em que há um trecho do livro em que foi inaugurado um novo cabaré em Londres. E como é que se chama esse novo cabaré? Se chama Abadia de Westminster. Ou seja, ele pega o nome de uma das igrejas mais famosas do mundo e transforma em um cabaré. Por quê? Porque não é só literatura que não tem mais. Não tem religiões, mas mais do que isso, as pessoas não têm fé, não creem numa divindade, né? Então, isso mostra como as pessoas viraram peças, né? Como elas perderam muito da sua humanidade. Porque se você for estudar a história da humanidade, arte e fé sempre existiu desde os homens das cavernas, né? Não existia religião, mas existia fé. Nos primeiros capítulos, o Huxley vai se utilizar de uma construção de narrativa em que são parágrafos curtos, mas são coisas acontecendo ao mesmo tempo em cenários diferentes, com personagens diferentes. Pode ser que nesse momento você fale, não vou ler o livro, não, fique tranquilo. Isso ele usa só no começo, só nos primeiros capítulos, e depois isso desaparece. É como se ele estivesse fazendo uma experimentação de narrativa, né? Então você talvez tenha de ler novamente para entender ali exatamente quem está falando, porque estava falando um, de repente corta, está falando o outro, mas de novo não é nada que não vai deixar você compreender o livro. Vai ter um pouquinho mais de trabalho só. Gosto de Admirável Mundo Novo porque ele tem, ao contrário da maioria dos outros romances distópicos em que os indivíduos são controlados pela força do Estado, ou então por uma propaganda ali muito forte, como é o caso de 1984, em Admirável Mundo Novo, ao acabar com a família e fazer o condicionamento desde a primeira infância, o Estado totalitário não encontra qualquer resistência no futuro, o que é assustador. Então, é como se nós estivéssemos num outro momento já da distopia. Não tem muita mais volta, né? E é claro que é uma crítica aberta aos regimes totalitários, sejam de direita, sejam de esquerda, né? E que mostra, né, como a gente tem que desconfiar quando um governo ou uma empresa quer acabar com a oposição, ou pela força, tentando dar um golpe, né, para se manter no poder, ou na surdina, né, difamando o sistema judiciário
e a imprensa principalmente, porque são os que fazem as primeiras oposições. Então, esse também é o primeiro passo de algo que no futuro pode se tornar muito, muito ruim e terminar com a liberdade dos indivíduos. A gente vive hoje um tempo que me assusta com esse crescimento de estados totalitários. Admirável Mundo Novo virou filme, história em quadrinhos, né? E continua atual até hoje. É uma leitura imprescindível. Se você gosta de literatura, esse é um livro que você não pode deixar de ler. Uma curiosidade é que Aldous Huxley ficou famoso pelo romance distópico Admirável Mundo Novo, mas ao final da sua vida, seu último romance, chamado A Ilha, é justamente o contrário, né, de Admirável Mundo Novo. A Ilha é uma utopia. Então, em breve eu vou trazer A Ilha para que você possa fazer a comparação, né, entre esses dois momentos do escritor. Para isso, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, que é muito importante. E se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Até o próximo post.